Bom, então vamos começar a nossa primeira aula, né? Vamos começar falando inicialmente de atomística, né? E a gente vai considerar o modelo atômico mais atual. Esse modelo atômico mais atual, que é o que a gente vai estudar basicamente, considera-se, né, que a gente tem um núcleo, tá? Um núcleo que é a parte positiva. E este núcleo, tá certo? Ele é constituído, né, basicamente de partículas positivas e neutras, tá certo? As partículas positivas são os prótons. Esses prótons, eles possuem uma carga unitária positiva, tá certo? E a gente tem também os nêutrons, que não possuem carga, tá certo? Eles possuem carga nula, tá? Então, basicamente, o núcleo é constituído desses dois tipos de partícula. Na região fora do núcleo, a gente tem a chamada eletrosfera. Na eletrosfera, a gente tem o que é chamado de nuvem eletrônica. Por que isso? Porque os elétrons distribuídos na eletrosfera, eles estão distribuídos de uma maneira difusa, tá certo? Então, é impossível a gente determinar a posição e a velocidade deles ao mesmo tempo, tá certo? Então, é considerado, para efeitos teóricos, que esses elétrons é como se eles tivessem uma nuvem em torno do núcleo. É claro que a gente vai ver em casos específicos que mais próximo do núcleo é mais fácil encontrar o elétron do que mais distante do núcleo, certo? Os elétrons possuem uma carga negativa unitária, certo? Para efeitos práticos, né, o núcleo ele é mais ou menos 1.800 vezes menor do que a região da eletrosfera, tá certo? Bom, é particularmente importante para a gente, né, mais do que a região nuclear, a parte da eletrosfera, que a química basicamente ela se ocupa, né, de estudar propriedades dos elementos, como a gente vai ver. E essas propriedades elas são ditadas basicamente pela eletrosfera dos átomos, tá certo? Basicamente, a gente tem que, nos átomos, né, no modelo atômico mais moderno, a gente tem uma dualidade partícula-onda. Tá? O que significa essa dualidade partícula-onda? Significa que os elétrons podem se comportar tanto como partícula ou como onda, tá certo? Os elétrons, na verdade, eles têm esse comportamento dual e a energia dos elétrons nos átomos a gente vai ver que ela é quantizada, ou seja, ela não pode admitir qualquer valor. Tá? Então a gente vai ver que nos átomos a energia dos elétrons ela é proporcional a um número n ao quadrado, sendo esse número n variado de 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Tá? Ele começa a partir do 1 e é um número natural. Tá? Esse número n ele é chamado de número quântico principal. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, número quântico principal. Esse número quântico principal, né, não nos cabe aqui, né, desenvolver teoricamente como ele é obtido, né? Ele é obtido a partir de equações, né, diferenciais que geram funções. Essas funções descrevem o comportamento dos elétrons nos átomos, tá certo? Esse número quântico principal ele basicamente fornece a energia dos elétrons nos átomos. Como eu falei, ele varia de 1, ele é um número natural, começa de 1. Experimentalmente, sabe-se que esse n vai até o 7, né? Mas na medida que se descobre elementos químicos novos, artificiais, então você pode estender isso aqui. Na natureza, né, naturalmente, a gente tem que esse n vai até o 7 aqui. Então, a gente vai ver que consequências isso que implicação tem esse número quântico principal aí? Bom, o número quântico principal, né,
basicamente, ele, como eu falei, ele varia do 1 até ao 7. Então, é como se esse número quântico principal definisse camadas, tá certo? Nos átomos. Como se a gente pudesse separar esse átomo em camadas. Aqui eu tenho o núcleo, né, que é positivo, com os prótons e os nêutrons, e os elétrons estão distribuídos nessas camadas. Mas a distribuição deles não é aleatória, tá certo? A gente tem uma região, né, onde os elétrons, onde existe maior probabilidade de se encontrar os elétrons, né, que é a região chamada de orbital, tá certo? Os orbitais, então, vão representar um segundo número quântico para a gente, tá certo? A camada número 1, ela admite um tipo de orbital, que é o orbital do tipo S. Tá? Esse orbital do tipo S, a gente vai ver que é como se fosse esse quadradinho aqui. Esses orbitais comportam no máximo 2 elétrons, tá certo? Comportam no máximo 2 elétrons. Então, no nível 1, eu vou ter 2 elétrons, tá certo? Neste nível 1 aqui. Quando o número quântico principal vai para 2, o que acontece? Quando esse n é igual a 2, o meu número quântico principal, né, que é o n igual a 2, ele admite 2 números quânticos que eu vou chamar de números quânticos secundários, tá certo? Que eu vou denominar por L, tá certo? Eu vou ter um L, esse número quântico secundário L, ele vai variar de 0, né, 1, 2 e 3, como a gente vai ver. Tá? Quando o nível é 2, quando o número quântico principal é igual a 2, eu tenho 2 números quânticos secundários possíveis, tá certo? L igual a 0 e L igual a 1. Por quê? Porque o nível 2, eu vou ter um orbital do tipo 2s e um orbital do tipo 2p, tá certo? O orbital do tipo 2s ele vai acomodar no máximo 2 elétrons. Os orbitais do tipo p eles acomodam 6 elétrons, né? Consequentemente, o nível 2, né, ele vai admitir 8 elétrons, tá certo? Bom, já quando n é igual a 3, certo? Quando n é igual a 3, eu vou ter 3 possibilidades. Então, n igual a 3, eu vou ter o orbital 3s, o 3p e o orbital 3d. Os orbitais do tipo d, eles admitem, né, 10 elétrons, tá certo? O orbital do tipo S, o número quântico secundário, L, é igual a 0. Para os orbitais do tipo P, o L é igual a 1. E para os orbitais do tipo D, o L é igual a 2. Tá certo? Como os orbitais do tipo D admitem 10 elétrons, S admite 2 e o P admite 6, então o nível 3 ele vai conter 18 elétrons, tá certo? Bom, então no nível 4, eu vou ter um orbital 4s, que eu vou chamar de 4s2, tá? Porque o máximo que ele comporta são 2 elétrons, um 4p6, um 4d10 e um 4f14. Tá? O outro tipo de orbital, o orbital tipo F, comporta 14 elétrons, certo? Então, no nível 4, eu vou ter 8, 18, tá certo? Mais os 14 aqui, 32 elétrons, certo? 32 elétrons. Tá? Então, o nível 4 vai comportar 32 elétrons, certo? O nível 5 da tabela periódica, ele vai ser a mesma coisa. É só trocar o 4 aqui por 5, tá? Em todas as situações aqui, ó, 5s2, tá? 5p6, tá? Aqui o 5d10, tá? 5d10 e o 5f14.
Ou seja, então o nível 5 aqui, ele também vai ter 32 elétrons, tá certo? Já o nível 6, ele vai ter só até os orbitais do tipo D, tá? Então ele não tem os orbitais do tipo F. Consequentemente, ele vai ser semelhante ao caso do nível 3. Tá? Então, eu vou ter aqui 6S2, 6P6, 6D10, tá certo? E aí eu vou ter 18 elétrons. Tá? E o nível 7 vai ser semelhante ao nível 2, certo? Então, eu vou ter aqui 7S2, 7P6. Tá? Então, eu vou ter 8 elétrons, certo? No máximo. Lembrando, gente, que isso aqui é experimental, né? Existem possibilidade de ter elementos onde eu tenha números, onde eu aumente aqui os números de elétrons que cada nível comporta, esses níveis mais externos, certo? Bom, então, agora vale a pena a gente dar uma olhada. Então, vale a pena a gente dar uma olhada agora nos orbitais. Então, vamos focar no número quântico secundário, no L. Então, os orbitais do tipo S, eles acomodam 2 elétrons. E aí, a gente vai ver um outro número quântico, que é o número quântico de spin. O spin é como se fosse o seguinte: o elétron, considerando o elétron uma partícula, então é como se ele girasse no seu próprio eixo. Tá? Então, se ele gira nesse sentido aqui, então eu vou ter um momento de spin, ou seja, um vetor, né, direcionado para cima. Se ele gira no sentido oposto, eu tenho um vetor no sentido para baixo. Esse momento angular de spin, ele existe para qualquer partícula que gira. A Terra tem um momento de spin, tá certo? O momento de spin para o elétron precisa ser considerado, né, para efeito teórico. Tá? Então, é considerado que quando o elétron gira nesse sentido, o momento angular de spin para cima, eu tenho um valor de mais meio. E para baixo, menos meio. Isso é convenção, tá certo? Então, os orbitais do tipo S, eles admitem um elétron para cima e outro elétron para baixo. Tá? Todos os elétrons nos orbitais, eles têm que estar antiparalelos, ou seja, se um estiver para cima, o outro vai estar para baixo, tá certo? Isso é difícil da gente explicar aqui, mas é como se o elétron fosse, esse giro do elétron formasse um pequeno ímã. Então, no momento que um elétron gira nesse sentido, o elétron que entra no orbital, ele é estimulado a ficar inferior, da mesma forma que um ímã estimula, a ligação de um polo, em detrimento a outro polo, tá certo? Então, os orbitais do tipo S admitem 2 elétrons. Os orbitais do tipo P, eles admitem, então vou preencher aqui, ó, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons para cima e os outros elétrons para baixo, para baixo, para baixo. Isso aqui é chamado de regra de Hund. Nos livros vocês vão ver isso com o nome de regra de Hund, tá? Que dá a distribuição dos elétrons. Então, primeiro eu preencho todos os elétrons no sentido, depois eu preencho os elétrons no sentido oposto, certo? Então, os orbitais do tipo P admitem 6 elétrons. Tá? Os orbitais do tipo D, então eu vou fazer o preenchimento, eles admitem 10 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons, tá certo? Utilizando a regra de Hund. E os orbitais F admitem 14 elétrons, então são 7 orbitais. Tá? Então, vou fazer a distribuição aqui, todos os primeiros 7 para cima, e agora os outros 7 elétrons para baixo, tá? Totalizando 14 elétrons. Bom, existe um número quântico, além do secundário, que é o número quântico chamado número quântico terciário ou número quântico magnético, que é determinado pelas letras ML, certo? Então, para o orbital do tipo S, o número quântico secundário L é igual a 0.
Para o P, o L é igual a 1. Para o D, o L é igual a 2. E para o F, o L é igual a 3. Certo? O número quântico magnético, para orbitais que tem um L igual a 0, o ml também será 0. Né? Para orbitais do tipo L igual a 1, eu vou admitir números quânticos magnéticos menos 1, 0 e 1. Então, eu vou admitir menos 1, 0 e 1. Então, isso aqui é uma convenção. O fato desse aqui ser menos 1 é uma convenção. Para orbitais do tipo L igual a 2, então eu vou admitir menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então eu vou colocá-los aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E para L igual a 3, né, o número quântico magnético ou terciário vai ser menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Tá certo? Então, vou colocá-los aqui. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Certo? Bom, então nesse sentido é muito importante a gente ter em mente, ter em mãos, né, um diagrama chamado diagrama de Pauli. Nos átomos, os elétrons são distribuídos em termos de menor para maior energia. Tá? Então, se eu tiver um exemplo, por exemplo, vou fazer um exemplo. Eu vou pegar um átomo, né, que é o átomo de sódio. O átomo de sódio tem um número atômico igual a 11. Tá? Igual a 11. Antes de fazer a distribuição eletrônica, só lembrar, né, que num átomo, o número atômico, né, que é representado pela letra Z, é o número de prótons. Prótons, tá certo? Normalmente, o número A é o número chamado número de massa, é o número de prótons mais nêutrons. Tá? Nêutrons. Tá? E N maiúsculo é o número de nêutrons. Certo? Consequentemente, né, A é igual a Z mais N. Tá certo? Então, o número de massa, então, né, é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Tá certo? Muito bem. Então, tendo N, Z igual a 11, então significa que, aí vou reforçar aqui, os átomos na tabela periódica que a gente vai ver, eles todos estão neutros, ou seja, se o número atômico é 11, significa que ele tem 11 cargas positivas e ele precisa necessariamente ter 11 cargas negativas para que ele seja eletricamente neutro, tá certo? Então, todo átomo, no seu estado fundamental, ele tem número de elétrons igual ao número de prótons. Então, o sódio, né, ele vai ter 11 elétrons também. Como que eu faço a distribuição desses 11 elétrons? Então, eu vou utilizar o diagrama de Pauli. Tá? Então, como é de menor para maior energia, eu vou começar aqui, ó, 1s, vou começar aqui, ó, tá vendo a setinha para cá? 1s, o S comporta 2, então vai ser 1s2. Vou usar o diagrama novamente, uma setinha vai passar para cá. 2s, o S comporta 2, né? A setinha vai voltar aqui, eu vou encontrar aqui o 2p. O P eu sei que comporta 6, então 2p, 6, tá certo? Vou passar aqui pelo 3s, o S comporta 2, porém aqui eu já tenho 10 elétrons, só falta mais um, certo? Então essa é a distribuição dos elétrons no átomo de sódio, tá certo? Bom, quais são os números quânticos desse último elétron distribuídos aqui? Então, o N ele vai ser igual a 3, o número quântico principal igual a 3. O orbital S ele vai ter número quântico secundário
né? O orbital S eu sei que o número quântico secundário dele é 0. O Ml também é igual a 0. E eu sei que o primeiro elétron distribuído, o que vai acontecer? Ele vai ser distribuído para cima, né? Essa é a convenção que a gente adotou aí. Então, S mais meio, tá certo? Esses são os números quânticos desse último elétron distribuído aqui. E a última camada, ela é chamada de camada mais externa ou camada de valência. Então, a última camada, né, utilizada na distribuição, ela é chamada de camada de valência. E este nome, ele ocorre porque esta camada, a última camada, é que dita as principais propriedades deste átomo. Então, as principais propriedades do átomo de sódio é ditado basicamente pelos elétrons que estão na última camada, mais especificamente para os últimos elétrons distribuídos. Mas não significa que os outros elétrons também não tenham números quânticos. Aliás, uma coisa que a gente tem que lembrar é que os números quânticos nunca podem ser iguais, tá certo? Então, todos os números quânticos dos átomos precisam diferir, né, mesmo que seja no spin. Então, vamos considerar, por exemplo, o orbital do tipo P para o sódio, né? Então, no caso aí, vamos supor que eu tenha o orbital, né, 2p6, e eu tenha lá a distribuição para o sódio, certo? Então, vamos supor que eu queira o número quântico deste elétron aqui, em vermelho. Então, número quântico principal igual a 2, número quântico secundário. Já que é um orbital do tipo P, então o número quântico secundário igual a 1. Né? O Ml, como a gente já viu lá, né? Então aqui eu tenho 0, menos 1 e 1. Então, Ml igual a 1. E o spin agora é menos meio, tá? Que é uma convenção que a gente adotou. Tá? Que está a distribuição aqui para baixo. Olha só, esse elétron aqui, que está acompanhando ele, só vai diferir, vai ter os mesmos números quânticos N, L e Ml, ele vai diferir em quê? No spin. Então, o spin desse que está em azul vai ser o quê? Mais meio, certo? Então, os números quânticos dos elétrons dos átomos nunca podem ser iguais uns aos outros, tá certo? Ele tem que diferir, pelo menos no número de spin, certo?